Eu tive vontade de assistir um filme da minha época de menino, que era Conan o Bárbaro. E como eu comecei a fazer musculação quando eu tinha 14 anos de idade, eu lembro que em 1984 teve o filme Conan o Bárbaro e era o Arnold Schwarzenegger. E eu lembro que o filme inspirou muita gente a ir às academias, pensando que ia ficar forte igual o Arnold Schwarzenegger, mas não tem jeito, não fica. Não fica, tem que tomar uns complementos aí, é coisa muito cara, sabe? E aí, o, o filme, eu zapiei lá, preenchi lá na plataforma e apareceu para mim o filme, mas com um outro ator chamado James, se eu não me engano é James, mas o sobrenome é Momoa, que é o mesmo que fez esse Aquaman, o cara lá cabeludo, fortão lá, o Aquaman, né? Que foi um filme que estourou aí nos cinemas esses tempos. E aí, mas o filme não foge muito do Conan o Bárbaro. Na Bíblia, bárbaro era as pessoas que não falavam grego, e aí você não conseguia entender todos que eram de outras nações e não tinham ficado sob o domínio de Roma e falando grego, esses aí eles eram os bárbaros. Então estava fora da sociedade, fora dos padrões, fora da educação, estava fora. Então o apóstolo Paulo, quando vai dar uma explicação lá a respeito de falar em línguas na igreja, ele fala: se eu chegar falando em língua estranha aqui, em alto e bom som, eu vou ser como um bárbaro, porque ninguém vai entender nada. Continuando, o filme fala a respeito de um rei. Além de rei, ele é feiticeiro, tem uma filha feiticeira, tinha uma esposa feiticeira. Essa esposa feiticeira foi caçada pela Inquisição e ela foi morta, mas o rei deu continuidade ao legado dela, dos feitiços, e ele estava atrás de uma máscara que, quando começa o filme, eles vão contando que as videntes, essas que foram seguidas pela Inquisição, elas desenvolveram ali algo que colocasse todo o poder num lugar só. Porque quando você vai ver, até mesmo Deus na Bíblia, ele desce para saber o que é que os homens estavam fazendo, porque os homens estavam construindo uma torre bem alta que tocasse o céu, e eles desenvolveram o betume, piche, cimento, eles fabricavam o próprio tijolo e eles iam construir uma torre chamada Babel. E aí Deus desce e confunde a língua deles para eles não se entenderem, para o negócio quebrar, para a casa cair e acontecer o seguinte, de ser espalhado pelo mundo todo os povos, porque ninguém estava mais se entendendo. Então, se você for ver, nada fica concentrado num país só, num lugar só. Por exemplo, o Elon Musk, ele faz o carro elétrico, e aí ele precisa do lítio, que é a matéria-prima ali da bateria. Os Estados Unidos não têm o lítio em abundância. Lá para o lado da Colômbia que vai se encontrar a abundância desse material. Então, nada é concentrado num povo só, num país só, num lugar só. E aí você vê que existe um propósito. E aí esse rei sai em todos os reinos, porque elas fizeram uma máscara que, em vez essa máscara, fica com
todo o poder que a magia colocou para que quem usasse exercesse esse poder. Aí esse camarada, essa máscara foi quebrada e cada nação ficou com um pedaço da máscara e tinha a incumbência de guardar. Então ele vai até o reino desses vikings, porque parece que são vikings, porque a maioria das pessoas lá são ruivas. Então nesse reino eles devastam o reino para achar o pedaço da máscara. Nesse reino tinha esse menino chamado Conan. Então ele viu que mataram a mãe, mataram o pai, mataram o povo dele. E esse menino sai depois, quando ele se torna um homem, ele vai atrás de justiça, de fazer a justiça e destruir de novo essa máscara. E ali ele vai ter as aventuras dele junto com um ladrão que ele pegou amizade, e esse ladrão vai ajudar muito ele e vai ser narrado na história também. E acontece dele ter um romance com uma certa mulher que aparece num reino que havia um desses sacerdotes que liderou a Inquisição. É bacana a história, mas não é o Arnold Schwarzenegger. Então existem os dois filmes, Conan o Bárbaro. O Schwarzenegger, esse que inspirou tanta gente na década de 80 e deixou tanta gente achando que ia ficar fortão igual ele e ninguém conseguiu. E agora o Momoa, que é o galanzão do tempo moderno. Então eu lembro que na academia a gente colocava os quadros do Schwarzenegger, colocava os quadros dele, colocava ele como Conan ali, e a gente ficava fazendo a musculação lá e olhando para ele para se inspirar. Vou chegar aí, ninguém chegou.